saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Você. Estamos começando esse programa, esse espaço que é seu, um espaço dedicado à nossa saúde. O programa de hoje está imperdível. Vou te adiantando o que é que vem por aqui. Olha só, gente, nesta edição vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica. Vamos saber quais são os sintomas e as formas de tratamento dessa doença muitas vezes silenciosa. Você gosta de chocolate? Saiba que o consumo moderado desta delícia pode fazer bem à saúde. Olha só que notícia boa que eu trago para você. E mais, os benefícios da corrida. Fica comigo, o Saúde de Você está no ar e apenas começando. Que maravilha que estamos juntos mais uma vez nessa manhã gostosa. Muito obrigada por me permitir entrar na sua casa através da nossa amada TV Arapuã. É uma alegria muito grande poder fazer isso e poder fazer de forma tão carinhosa, cuidando da sua saúde, cuidando de você e da sua família. E isso alegra bastante o meu coração, saber que a gente pode ter esse elo de comunicação tão importante através da informação importante de qualidade, informação segura. E a gente vai começar, inclusive, falando de um tema de extrema importância, gente. Vamos falar sobre a hipertensão arterial sistêmica, uma doença bastante incidente, uma doença crônica, certo? E que é muito importante, a gente precisa conhecê-la a fundo. O número de adultos com o diagnóstico de hipertensão aumentou bastante, 3,7% em 15 anos aqui no Brasil. Quem sofre com o problema, o grande desafio é controlar os fatores de risco da vida, né? Controlar a alimentação, controlar o consumo de sal, entre outros agravantes. Veja aí a reportagem. Seu Carlos descobriu a hipertensão há 10 anos. Depois de um tempo com sintomas, ele foi diagnosticado com a doença. Meus primeiros sintomas, eu noto pelo sistema respiratório, né? Como o sistema fica começando a faltar ar e a gente, né, começa a se sentir mal. Então, a primeira providência que eu tomo é tomar, né, a medicação, né? Ele sempre gostou de carnes e comidas condimentadas, mas depois do diagnóstico ele precisou modificar a forma de se alimentar. Você vai evitar de tomar, né, de comer alguma coisa que você gosta. Uma carne de sol, né, que já tem um pouquinho de sal, carne de charque, aí você gosta de um ovo, né, tem que comer ovo sem sal. Mas para ele é difícil resistir às comidas saborosas e os alimentos preferidos. Por isso, vez por outra, ele acaba saindo da dieta e admite a teimosia. Quando você se depara com uma comida, né, deliciosa, né, como churrasco, como, né, uma linguiça mesmo, aí sua pressão, você nem lembra que tem pressão alta. Aí você come, né, conversa, vai sorrindo e tal. E à noite aí começa o processo de, meu Deus do céu, por que eu fui comer aquilo? Para ajudar seu Carlos com a dieta, a esposa, que também é hipertensa, procura fazer um cardápio mais balanceado em casa. Alimentação, teve que mudar tudo. Diminui totalmente o sal, né? Comer bastante verduras, frutas.
legumes. Nos últimos 15 anos, o número de hipertensos aumentou 3,7% no Brasil. De acordo com especialistas, para manter a qualidade de vida, quem tem pressão alta precisa investir em cuidados com a saúde, começando pela alimentação e apostando em alimentos que podem ajudar a reduzir a pressão arterial. Iniciamos com aqueles que devemos apostar: os vegetais folhosos, os legumes cozidos, farinha de aveia, farelo de aveia, farinha de chia, farinha de linhaça, a beterraba, o suco da beterraba, chocolate que tem bastante antioxidantes, os outros alimentos que têm bastante fibras, a água também, a hidratação é muito importante nessa manutenção da pressão arterial. E evitar alguns alimentos também é fundamental. O próprio sal de mesa, que contém muito sódio, devemos evitar colocar demais nas preparações e adicioná-los às preparações depois de pronta. Nós podemos apostar nos temperos naturais, cúrcuma, salsinha, coentro, cebola, alho, tudo isso dá mais gosto ao alimento. Também evitar carnes embutidos, processados, presunto, mortadela, peito de peru, tudo isso contém muito sódio. E também evitar aqueles salgadinhos processados ricos em sódio. Seu Carlos, para se manter 100%, é preciso resistir às tentações de algumas comidas. Pois é. E como prevenir a hipertensão? Os sintomas são perceptíveis? É realmente uma doença silenciosa? Para responder essas e outras dúvidas, a repórter Thaís Aureliano conversou com o médico cardiologista, com o Dr. Helman Campos, e vai nos ajudar a compreender um pouco melhor sobre a hipertensão arterial. Veja aí. A cada dia que passa, a gente escuta mais as pessoas dizendo que agora são hipertensas. Que tipo de problema de saúde é esse? Como faz para evitar? A gente veio até o consultório do Dr. Helman Campos, ele que é cardiologista, também está à frente do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, para explicar isso para a gente. Que doença é essa? Vamos logo começar com essa descrição da hipertensão. É tão comum, mas ao mesmo tempo tão perigosa. O que é que está faltando, então, para as pessoas se conscientizarem, se cuidarem mais? Bom, hipertensão arterial é um mal silencioso. Esse é o grande problema do diagnóstico. Você identificar quem realmente seja hipertenso, quem está com a pressão arterial elevada. E isso, efetivamente, se consegue diagnosticar quando procura um serviço médico para fazer a aferição da pressão arterial. Incide em torno de 32% da população brasileira. Quanto mais idoso for, maior prevalente é a pressão arterial. Existem alguns fatores que predispõem: a obesidade, o sedentarismo, uma ingesta de muito sal na dieta. Então, medidas saudáveis, mudança de estilo de vida, são fundamentais para efetivamente a pessoa não se tornar hipertensa no futuro. É bem verdade que alguns pacientes têm a genética da hipertensão, mas aí quando se associa com hábitos de vida não adequados, se tornam hipertensos no futuro. Acontece às vezes de uma pessoa ter um pico de pressão. Quer dizer que ela já é hipertensa, doutor Helman? Não é bem assim. Essa variação, né, da pressão arterial, ela pode acontecer de repente se a gente se esforçar um pouco mais, fazer uma atividade física? Ela é muito sensível à emoção, a situações de estresse, né, principalmente. Algumas situações como ter tomado um café, ter fumado. Então, a elevação ocasional da hipertensão não quer dizer que seja hipertensa. Hoje temos métodos que identificam isso, se o paciente é realmente hipertenso, e aí são medidas da pressão arterial ambulatorial, que é um mapa residencial, medidas frequentes da pressão arterial para definir se aquela hipertensão é real ou não. Há uma situação chamada hipertensão do avental branco. O paciente chega no consultório, a pressão sobe. Sai do consultório, a pressão normaliza. Então, isso acontece em 20% da população, é muito frequente. Então, confirmar essa pressão fora do consultório é fundamental para um diagnóstico correto. E essa confirmação, então, pode ser feita em casa com a aquisição de aparelhos, né, de verificadores de pressão. Mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes que tem alguns que são vendidos em farmácias, por exemplo, que não são indicados. Pode dar ali um falso resultado. O que é que acontece, então, com esses aparelhos? Então, é importante escolher bem um equipamento de aferir a pressão arterial. Ele, quando digital, esse que comprado em farmácia, geralmente, deve ser um equipamento validado
e de braço, não de punho. O de punho não tem confiabilidade. Então, ter o equipamento, ok, isso é muito indicado, mas que seja de braço, validado. Tem pessoas que não podem ter equipamento em casa, que começam a ferir a pressão a cada hora, isso gera um estresse adicional. Então, a gente vai individualizando caso a caso, mas é bom ter sim um equipamento confiável, porque pode ser uma boa referência para entender o que está acontecendo naquele momento. Falando em termos de indivíduo, né, não dá para comparar uma dieta, um estilo de vida de um para o outro. Às vezes um tratamento que serve para um não funciona para o outro. Então tem pessoas que se consideram saudáveis, desempenham algum tipo de atividade física e são hipertensas. E já tem umas outras pessoas que estão acima do peso e aparentemente estão saudáveis. Como é que isso funciona com relação à hipertensão? São mais homens, mais mulheres, que são os mais atingidos com a doença? A obesidade eleva a pressão arterial, isso é um fato, né? Um aumento linear da pressão arterial quando se aumenta o peso. Quando reduz o peso, a pressão realmente reduz. Agora, existem situações clínicas que o paciente é hipertenso sem ser obeso, né? Isso acontece no dia a dia, algumas situações favorecem a isso, inclusive a genética. Alguns problemas renais também podem levar a hipertensão em pessoas mais magras, por exemplo. Uso de algumas medicações, como anticoncepcionais nas mulheres jovens, pode se tornar hipertensas. Então, é muito importante, nesse subgrupo, fazer uma pesquisa mais aprofundada para identificar, eventualmente, uma causa secundária que esteja levando a essa hipertensão e, eventualmente, seria possível curá-la. E aproveitando, falando agora das mulheres, as gestantes, algumas têm picos de pressão alta, né? Se tornam hipertensas a ponto até de gestarem antes do prazo. O que acontece então no organismo de uma mulher que está grávida? A hipertensão específica da gestação é um pouquinho diferente da hipertensão habitual, né? Ali desenvolve uma reação imunológica que, em relação à presença do bebê. Então, isso acontece geralmente na primeira gestação em algumas mulheres e realmente a interrupção da gravidez é o procedimento adequado, além de usar medicações para que preserve a vida da mãe, né? E naturalmente procurar preservar a vida do bebê. Agora, na gravidez, muitas ganham muito peso e isso pode levar à hipertensão habitual. E aí é fundamental que se utilize medicações seguras para o bebê. Tem medicações antihipertensivas que podem causar malformação do bebê, né? Então, é muito importante o acompanhamento cardiológico junto com o seu obstetra para que isso seja feito de maneira segura, sem dano ao bebê tão querido. E aí, quando esse bebê nasce, essa pressão da mulher volta ao normal? No caso da eclâmpsia, que é essa doença específica hipertensiva da gravidez, alguns casos não. Às vezes, normalmente, a grande maioria sim, mas alguns casos levam a lesão do rim, tornando-as já hipertensas a partir daí. E com relação ao sal, que é o grande vilão da hipertensão, o contrário seria comer doce? Ajuda? Ou, enfim, qual é a alimentação ideal para um hipertenso? Aí vai piorar, porque você termina aumentando a ingesta calórica e aumentando o peso, aumentando a hipertensão. O recomendável é até menos que 2 gramas de sódio por dia, né? Evitar embutidos, enlatados, não adicionar sal na dieta. Essa questão do sal é um pouquinho polêmica, eu falo para meus alunos, porque alguns pacientes comem sal à vontade e a pressão não altera. Outros comem um pouquinho mais de sal no final de semana, segunda-feira está na emergência. Então, mas para a população geral é essa a orientação, é evitar excesso de sal quando hipertenso. E aí, no caso das pessoas que têm pressão baixa, essas sim são recomendadas consumir um pouco mais de sal? Pressão baixa não é um grande problema, não. Tá? O importante é manter-se bem hidratado o paciente, né? Ingerir bastante líquido, porque ter uma pressão normal para baixa reduz muito as complicações cardiovasculares no futuro. Então não é um problema. Agora, quando o paciente desidrata, a pressão baixa muito, fica sintomático, tontura, aí sim requer uma reidratação. É o caminho melhor do que ingerir sal. Então, a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Mas em algumas pessoas, elas já sentem alguns sintomas. Isso quer dizer que a doença já está mais instalada, já está agravada. O que é que se pode fazer, então, até para reduzir esse tipo de mal-estar?
controle efetivo da pressão arterial. A sinalização de dor de cabeça, tontura, é muito individual. O que é pior? Aquelas pessoas que têm dor de cabeça e tontura quando a pressão está alta, em outros momentos não terá esse sintoma. Então ele pensa que toda vez que a pressão estiver elevada, vai sinalizar com dor de cabeça, e nem sempre é assim. Então o grande desafio nosso é que o paciente tenha consciência que tem que tomar a medicação diariamente, né, independente de ter sintoma, porque lá na frente vai ter uma grande diferença na preservação dos órgãos nobres, como cérebro, coração, visão, rim. Então isso é fundamental para que não haja complicações nesses órgãos. E há então a possibilidade, né, se essa pressão se estabilizar, até desse paciente deixar de tomar o remédio? Alguns casos sim, não é a regra. A regra, efetivamente, é um controle contínuo de toda a vida, mas em algumas situações, os pacientes muito idosos, que perdem a massa corpórea, são fragilizados, esses pacientes a gente tem que, eventualmente, tirar a medicação para evitar a queda da pressão, chamada hipotensão postural, que pode causar uma queda e complicações maiores. E quais são os indicadores de uma pressão normal, né? Quando a gente tem um aparelhinho em casa e vê que realmente a pessoa não está com nenhuma alteração, nem para mais nem para menos. A pressão ideal é que fique abaixo de 120/80. Mas temos que, efetivamente, individualizar. Pacientes mais idosos, há uma complacência, pacientes acima de 80 anos, uma pressão até 150 estaria adequada. Então a gente vai individualizando e buscando cada caso o melhor caminho, evitando-se uma queda da pressão arterial muito, quer dizer, hipotensão e não elevação da pressão arterial. Infelizmente, a hipertensão ela não anda dissociada de outras doenças, né? Que outras patologias acompanham esse paciente, para a gente chamar a atenção agora de quem está em casa e começar a olhar um pouco mais para essa pressão e para a saúde como um todo. Uma relação direta com o acidente vascular encefálico, o AVC, o temível AVC que quando não mata, deixa sequelas afetando muito a qualidade de vida. A doença arterial coronariana, a hipertensão arterial acelera muito a aterosclerose e as complicações como infarto, você que submeter a angioplastia, stent, revascularização do miocárdio, aumenta muito a frequência. Então, a hipertensão arterial é o maior fator de risco para a mortalidade geral. Se analisar vários fatores de risco, a hipertensão arterial é o maior fator de risco para a mortalidade geral. Então, um grande caminho para evitar complicações maiores, efetivamente, é tratar bem a pressão arterial, que começa com um bom diagnóstico e um bom tratamento e aderência do paciente ao tratamento. Então, a dica já está dada, né? Se reduzir o sal, já pode começar por aí, é um bom começo, né? Sim, atividade física também é muito importante, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Não precisa fazer aqueles crossfit, Ironman, faça atividade moderada, frequente e regular, que vai estar protegendo a sua saúde e lhe preparando para ser um idoso saudável. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero que a gente tenha ajudado, então, outras pessoas que estão nos acompanhando agora no Saúde e Você. Tá, então, você viu aí, acompanhou a entrevista do Dr. Hellmann, as importantes informações que o Dr. Hellmann traz pra gente. É muito importante ficarmos atentos, gente, e pesquisar a nossa condição de saúde para saber se realmente temos a hipertensão arterial sistêmica. Quanto mais cedo descobrirmos, a gente pode tratar. E antes mesmo de descobrir, é muito importante que você mude os hábitos de vida para evitar chegar à hipertensão arterial. E sabendo que, sendo diagnosticado a hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, a gente precisa conviver com ela, conviver sempre com ela e sabendo que, se tratada direito, se obedecer, tomar a medicação, ter uma importante adesão, uma boa adesão ao tratamento, você vive com qualidade de vida, vive por bastante tempo. Então, fique atento, não brinca com hipertensão arterial. Ela é uma doença silenciosa, ela vai desgastando o seu corpo por inteiro, silenciosamente. Não brinca, não vacile. Não é porque você está se sentindo bem, com uma boa sensação física, tá tudo bem. Não, com a hipertensão não. Sempre atento à sua hipertensão. Não deixe medicação, cuide da alimentação e aproveita e faz um bom exercício físico para ajudar aí, então,
a todo o seu organismo. Agora a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação aqui no programa Saúde e Você. Até já!